Olá pessoal, tudo bom com vocês? Pessoal, por hoje chega, né? Acabou-se. Rico ninguém fica mesmo, então tá bom. Pessoal, sem entender o contexto cultural, escriturístico, em que alguns versículos que nós utilizamos está inserido, muitas das vezes não dá. Não dá, porque é necessário para uma correta interpretação, uma boa interpretação, não digo a interpretação verdadeira, né? Como a gente escuta aí, essa brigaçada na internet, de mestre contra mestre, pastor contra pastor, um acusando o outro de ser falso mestre, falso profeta. O falso sempre é o outro, né? O falso nunca é a pessoa, né? Então, não querendo dar a interpretação correta, mas uma interpretação satisfatória, é necessário que você venha conhecer o contexto histórico e muitas das vezes escriturístico, teológico, em que aquele versículo está inserido. Porque alguém uma vez falou que texto fora de contexto é um pretexto para se criar uma falsa doutrina. E é verdade. Existem denominações que criaram doutrinas inteiras baseadas num versículo tirado do seu contexto. E como resultado, erraram, é claro, né? E criaram uma quimera, um peso, um jugo e jogaram nas costas dos outros, dos demais. Lendo as escrituras, como eu estou lendo no serviço, a gente lê desde quando se converteu, lá dos 17 para 18 anos, né? Sistematicamente, ou seja, de Gênesis, Apocalipse, Gênesis, Apocalipse, Gênesis, Apocalipse, me proporcionou ler a Bíblia algumas vezes, né? Aí uns 2 dígitos aí, não importa, né? Eu não quero causar em você aquela admiração de dizer, oh, fulano leu quantas vezes, tantas vezes a Bíblia. Isso aí para nós que somos cristãos, ler a Bíblia é alimentar a alma, né? Então não deve ser motivo de vanglória porque leu 10, 15, 20 vezes. Alimentou a alma, né? E então o nosso dever, não dever, mas a nossa tendência como cristão é ler a Bíblia enquanto conseguir enxergar. E ainda mais hoje, com os métodos que temos aí moderno, a gente pode escutar a Bíblia também em MP3. Então não é só ler enxergando, como também ouvindo. Então, enquanto tivermos condições de fazer isso, a gente deve fazer isso com as escrituras. Eu tenho uma metodologia. De manhã eu leio o Velho Testamento e à tarde eu leio o Novo Testamento. Leio um livro de manhã e um livro à tarde, com a leitura respectiva da Bíblia, né? Livros diferentes. De manhã eu estou lendo teologia sistemática, de Bíblia, história e filosofia, e à tarde eu estou relendo a história da igreja. Então assim eu tenho condições de ler, né? Não de uma forma enfadonha, ficar só ali, porque eu leio tudo, eu leio genealogia, eu leio o nome, eu leio data, eu estou agora em Êxodo, ali na pia de bronze, eu leio tudo, os sacrifícios, eu leio tudo, eu gosto disso. E à tarde eu estou lendo agora, eu estou em 1 Coríntios capítulo 7, onde o apóstolo Paulo fala do casamento. 1 Coríntios capítulo 7 é um grande exemplo disso que eu quero falar para vocês, de texto fora do contexto. Ali Paulo está falando da situação dos casados, dos viúvos, dos separados e por aí por diante. E é interessante, antes de entrar nesses 2 versículos, é interessante ver que Paulo ali, ele fala para o pai da moça virgem que mora com ele. Quando vai falar do casamento da moça, Paulo, ele se dirige ao pai da moça como se ele fosse aquele que estava tendo domínio da sua própria vontade, conseguindo se conter,
Quando na verdade isso são coisas que se aplicam à moça, que a moça tem domínio da sua vontade, consegue se conter. Mas ali Paulo se dirige ao pai da moça. E num daqueles versos de 1 Coríntios capítulo 7, Paulo chega a dizer que se o tal tem domínio sobre a sua vontade, então pode continuar mais um tempo sem entregar a filha ao casamento. Interessante. Noutra passagem, no outro versículo, Paulo diz: mas se já passou a tenra idade e você ainda quiser dar ela em casamento, isso não é um pecado, você não peca. Olha, a autoridade do pai sobre os filhos era tanto, que esse tinha poder de deixar a moça em casa até mesmo de uma forma descuidada ao passar da tenra idade, a idade propícia para se casar. E ele não era denunciado, não é como hoje no século XXI, né? Que ele ia ser denunciado, é claro, ia ser denunciado, ia ser investigado, provavelmente ia suspeitar de incesto ou de interesse do pai sobre a filha e por aí por diante. Naquele mundo não, era a plena e total autoridade do pai sobre o filho. E não era só no mundo bíblico, porque no mundo romano também o pai ele tinha completa autoridade sobre o filho, inclusive com o direito de mandar jogar no lixo quando nascesse. Você sabia disso? Um cidadão romano, ele, após a esposa ter o parto, se ele olhasse para a criança e não gostasse, que a criança tivesse algum ligeiro deficiência ou cargas d'água lá, ele não quisesse aquele filho, ele não queria porque era mulher, não, seja lá o que for, não queria, que era muito narigudo, pé de pata, ele mandava jogar num monturo lá, num lixo lá perto das florestas lá, para os animais comer, ou para algum estrangeiro pegar, ou os canibais comer, porque também tinha bastante tribo naquela época lá que eram canibais, e por aí por diante. Acontecia várias coisas com essa criança, alguns poderiam pegar por misericórdia, raramente isso acontecia, mas alguém por misericórdia poderia pegar uma criança dessa, ir lá e cuidar, e outros por maldade poderia pegar do sexo feminino, criar até uma idade aí de 9, 10 anos, depois inserir na prostituição para ganhar dinheiro em cima dessa criança. A igreja cristã, quando foi formada e quando começou a crescer no Império Romano, ela começou a fazer essa caridade de pegar as crianças, para cuidar das crianças, o que acarretou para a igreja a acusação de que eles comiam carne e bebiam sangue de criança na cerimônia da Santa Ceia, porque os irmãos diziam que iam se reunir para comer a carne e beber o sangue do Filho de Deus. Então, ao fazer um ato de misericórdia, a igreja foi acusada de barbarismo. Mas era comum no mundo antigo a completa autoridade do pai sobre toda a família, que então veio para nós conhecido como família patriarcal, ou seja, o pai é o líder cabeça. Isso era comum. Então não é um exagero, um barbarismo, uma coisa fora da normalidade que acontecia no mundo da Bíblia, ou entre os cristãos, ou entre a Bíblia, e não é. Era uma coisa normal do mundo daquela época. Assim como era a servidão, né? A escravidão. Quando a gente fala de escravidão, o que vem na nossa mente logo é a escravidão moderna dos negros, né? Que aconteceu agora por 300 anos. Coisa que não é verdade. Quando a Bíblia fala de escravidão, ela não está falando de escravidão de uma etnia, de uma raça. A escravidão era uma condição social. Havia escravidão forçada, pesada, angustiante? Havia. Quando uma nação vencia outra nação e levava muitos dos seus como escravo para construir, né, na terra do povo vencedor. Com certeza eles não serviam debaixo de uma condição favorável, como era o caso de Israel por 400 anos no Egito. Ou seja, Israel teve mais tempo escravo no Egito do que os negros no mundo moderno, tá? Mas a escravidão, geralmente, a servidão, geralmente, que a Bíblia se refere, ela era uma condição social, porque
naquele mundo não era um mundo desenvolvido como hoje, industrializado, que uma mulher pode sair e aí pegar um emprego, um serviço e se fichar numa firma e receber salários e férias e seguro-desemprego. Naquela época era assim, tu tinha terra, tu tinha dinheiro, tu tinha animais, tu tinha gado, tu tinha dinheiro, senão tu não tinha nada, porque não tinha indústria, não tinha fábrica, não tinha firma, não tinha nada. O que acontecia com a grande maioria? A grande maioria ia lá e conseguia se fazer servo, né, de alguém. A grande maioria. Tanto é que a igreja primitiva, a grande maioria dos seus componentes eram de servos, né? Eram de servos. E ali ele tinha garantido a comida, a bebida, um lugar para reclinar a sua cabeça, a roupa. E tinha servos daquele que não queria mais ir embora, e quando chegava na época de ir embora, alguma coisa assim parecida, ele em Israel, né? Israel, ele ia lá e furava a orelha com a sua ovelha e ficava como servo da orelha furada, ou seja, servo eternamente não, até quando morresse daquela pessoa. Então, a Bíblia fala, o Velho Testamento dá leis sobre os servos, sobre os escravos, o direito do senhor, o direito do escravo, o direito do servo e por aí por diante. A gente que vai ler com o olhar do século XXI, a gente vai ficar abismado como o próprio Deus pôde regulamentar a servidão. Mas era uma coisa normal e comum daquela época, assim como eu falei da autoridade dos pais, né? O que não era comum naquela época era um filho bater na cara de um pai, de uma mãe hoje e não ir preso. Ou um pai não poder corrigir um filho ou uma filha porque vai preso. Isso não era comum, né? Isso que nós temos hoje como comum, com certeza. Se eles ouvissem isso daí hoje, eles iam estar se revolvendo nos túmulos. Que isso não acontecia nunca. Na Bíblia era autorizado que apedrejasse o filho que era rebelde e contumasse. Mas veja bem uma coisa. Então tinha muitos costumes naquela época, muitas coisas naquela época, naquela cultura ali naquela época, que a gente, né, para nós hoje é uma coisa assim estranha, mas que para eles era uma coisa comum, normal. Então quando Paulo está falando sobre o casamento ali, Paulo fala com o pai como se estivesse falando com a filha, né? Depois ele vai falar daqueles que são circuncidados, né? Ele diz assim, olha, foste chamado sendo circuncidado, permaneça assim. Fosse chamado sendo incircunciso, não busque a circuncisão. Aí que vem a passagem. Cada um permaneça no estado em que foi chamado. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 20 e versículo 24 enfatiza: cada um permaneça no estado em que foi chamado. Se você tirar do contexto, você pode aplicar então que se eu fui chamado sendo um ladrão, eu posso continuar roubando, porque a Bíblia diz que cada um permaneça na situação, no estado em que foi chamado, né? Da maneira em que foi chamado. Se eu era um mentiroso, eu posso continuar mentindo. Então, interpretando desta forma, fora de contexto, tu vai poder fazer isso, porque a Bíblia te dá respaldo, né? Como também tu vai poder abrir a Bíblia e ler ali um versículo fora de contexto. Judas foi se enforcar. Depois tu vai lá, abre em outra parte fora de contexto. Vai tu e faz o mesmo, né? Então tu pode dizer assim, eu vou me enforcar porque a Bíblia está mandando eu me enforcar. Lendo dessa forma, tu vai chegar a essa conclusão. Agora, se tu for para o contexto e for ler e for entender que Paulo está falando da condição social, cívica das pessoas, social, no caso de sendo escravo, fosse tu sendo escravo, tu és liberto por Cristo. Fosse tu chamado sendo livre, tu te torna escravo de Cristo. Ele faz esse joguete de palavras ali. Então tu vai ver que Paulo está falando da condição social e da cívica. Fosse tu chamado sendo solteiro, não procures mulher, por causa da presente crise. Paulo disse, eu acho bom que vocês fiquem como eu, né? Por quê? Porque um casamento naquela época gerava muito mais despesas do que um casamento no século XXI. Como eu falei para vocês, no século XXI pode sair o homem e a mulher a trabalhar. No século I, ou antes da era cristã, não era assim. A mulher ficava em casa, não trabalhava numa firma, numa loja, nem nada, em fábrica de peixe, nada, ela ficava em casa. Então, o peso para
manter a família era muito mais maior naquele mundo do que agora. Era muito maior naquele mundo do que agora, né? Então agora se tem mais condições, graças a Deus, né? O pobre de hoje tem muito mais condições de vida do que o pobre da época da Bíblia, né? Vê, um carro, pode comprar uma moto, pode comprar aí um iPhone, um celular, ou um carro aí em 300 prestações. Mas pode, naquela época não tinha condições. Nem se cogitava, né? Então, você tem que conhecer o contexto histórico, cultural daquela passagem que te chamou a atenção, né? Não que agora tu vai ter que pegar, andar com um dicionário nas costas, andar com um léxico gramatical na outra mão, para ler um versículo, tu vai ter que agora fazer um exame exegético. Não, não é. Eu estou falando daquilo que te chamou a atenção, né? Você está estudando, está lendo a Bíblia, ou então está preparando uma passagem bíblica para pregar. Não te custa comprar um dicionário, ter um dicionário, aqueles comentários culturais do Antigo Testamento é muito bom, manual de usos e costumes é muito bom, eu devo ter uns 10 desses daí, né? Juntando em PDF, no Kindle e também em livros, para ter uma noção, né? Para não fazer como certos indivíduos, né? Que vão lá e aplicam uma doutrina para a igreja que não tem nada a ver com o seu contexto cultural. Ok? Deus abençoe a todos e até uma próxima.